Vamos lá, turminha, para mais uma aula de ciências? Estão animados? Muito interessante falar de células, não é mesmo? Hoje, no dia 18 de maio, nós vamos trabalhar da página 60 a 63. A saúde do corpo humano. Você sabia que a grande parte das células que existem no nosso corpo nem são humanas? De que tipo de seres vivos seriam essas células? Gente, olha que interessante. O nosso corpo é composto por os micro-organismos e as bactérias também são formados por células. E esses estão presentes no nosso corpo. Então, copiem aí no espacinho do seu caderno que os micro-organismos e as bactérias também são formados por células. Muito importante a leitura de hoje, hein? Então, vamos prestar bastante atenção. O que eu grifar aqui, nesses trechos, vocês grifem aí no livro de vocês. Então, leia o texto, depois responda a questão. O condomínio chamado corpo humano. Condomínio. O que é um condomínio, hein, pessoal? Condomínio é um conjunto de casas, né? Então, por que o corpo humano é um condomínio? Porque ele é um conjunto de células. Saiba que sobre sua pele, neste momento, estão vivendo milhões e milhões de bactérias. Elas nascem, reproduzem-se e morrem, ou seja, passam a vida inteira em seu corpo sem, às vezes, nem prejudicá-lo. Achou nojento? Não se preocupe, isso é mais que normal. Temos todos diversos moradores no interior e exterior do nosso corpo. E vários deles são até muito importantes para o bom funcionamento, como os lactobacilos, que habitam o nosso intestino. Eles regulam as funções desse órgão e protegem-no da ação de bactérias nocivas, ao mesmo tempo que conseguem alimento em uma fartura difícil de encontrar em qualquer outro lugar. Assim, os dois lados saem ganhando. Lembra quando estudamos as relações entre os seres vivos? Então, é uma relação de cooperação aí, né? Os lactobacilos nos ajudam e nós alimentamos os lactobacilos. Alguns pesquisadores afirmam que, no total, existem um número superior a 10 bilhões de bactérias em nosso corpo, divididas em mais de 200 espécies diferentes. A grande maioria vive no interior do organismo, em que a temperatura é mais ou menos estável e o alimento é abundante, quer dizer, muito alimento. Elas preferem os lugares em que é fácil encontrar comida, dentes, garganta e o aparelho digestivo. Grifaram que foi importante? Legal! Então agora vamos responder. De acordo com o texto, todas as bactérias que vivem no corpo humano prejudicam a saúde? Explique citando o trecho do texto que justifique sua resposta. Então a resposta é não. Nem todas as bactérias prejudicam a saúde. Algumas delas são muito importantes para o bom funcionamento do organismo. Página 61. Bactérias costumam ser associadas a doenças e algumas delas realmente são causadoras de algumas enfermidades. No entanto, muitas espécies de bactérias vivem em harmonia com o nosso organismo, participando de diferentes funções. Grifa este trecho. Assim como algumas bactérias, outros seres podem causar doenças no corpo, como alguns tipos de fungo e de vermes, e os vírus. Algumas de nossas células são especializadas na defesa do corpo, como os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos. Existem vários tipos de glóbulos brancos e eles entram em ação quando o nosso organismo é invadido por substâncias estranhas ou por seres causadores de doenças. Então, grife o trechinho que fala dos glóbulos brancos.
Porém, nem sempre as nossas células de defesa conseguem impedir a ação das substâncias estranhas ou dos seres patogênicos, e quando isso acontece, ficamos doentes. A transmissão de doenças pode acontecer de diferentes formas: contato físico, picada de mosquito, ingestão de água ou alimentos contaminados, né? Ou no ar. Nós vamos ler o infográfico primeiro. Então, a gente vai ler o infográfico da página 62 e 63 primeiro, tá? Alguns hábitos, no entanto, podem ajudar na prevenção de muitas doenças. Hábitos de higiene cooperam para manter alguns seres causadores de doenças longe do nosso organismo, como lavar as mãos ao chegar da rua, antes e depois de usar o banheiro, antes das refeições, tomar banho, escovar os dentes e manter as unhas aparadas, né, cortadinhas, bonitinhas. Manter uma alimentação saudável e equilibrada ajuda a deixar nosso organismo mais forte e preparado para combater eventuais seres e substâncias causadores de doenças. Ir periodicamente ao dentista e ao médico é importante na prevenção de doenças. Algumas doenças causadas por bactérias ou por vírus podem ser evitadas por meio das vacinas. As vacinas são aplicadas nos postos médicos e nos hospitais. Reservar algumas horinhas para relaxar, brincar e praticar atividade física também é importante para manter o nosso organismo forte, o que ajuda na prevenção de doenças. Lavar de forma adequada frutas e verduras antes do consumo permite eliminar seres causadores de doença que possam estar nesses alimentos. O sono é muito importante aliado da saúde. É durante o sono que nosso organismo se refaz dos desgastes sofridos durante o dia e se prepara para as atividades do dia seguinte. Dicas muito bacanas de saúde, hein, galera? Agora a gente vai voltar na página 62 e ler o texto: O complemento da vida saudável. Cuidar da saúde não é só cuidar do corpo para que ele funcione sem dar defeito, como se fosse uma máquina. É que faz parte da construção de uma vida saudável. Adotar certos hábitos para que possamos nos sentir bem do ponto de vista das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Assim, além de cuidar da alimentação e de praticar atividades físicas, devemos fazer aquilo que nos anima, que nos deixa bem dispostos, como conversar com os amigos, brincar com eles, ir ao cinema, contar piadas, rir bastante, ajuda as pessoas que precisam ajudar uns aos outros. Então, agora na página 63, nós vamos continuar lendo o texto. Esta lista pode ser interminável, principalmente se considerarmos que, para estarmos bem, o ambiente em que vivemos deve ser agradável, e para que ele seja assim, nossas ações são muito importantes. Precisamos colaborar com a limpeza e organização da nossa casa e da nossa escola e de qualquer lugar que seja coletivo. Então, esse texto foi tirado daquela revista que vocês conhecem, a CHC, Ciências Hoje das Crianças. Muito interessante estas informações, não é mesmo, pessoal? Página 63. As perguntas A, B e A3 você vai responder no seu caderno de tarefa. Na aula do dia 20, eu vou voltar neste assunto e você vai comparar as suas respostas com o olhar geral que eu vou dar sobre esse assunto, porque essas são respostas pessoais. Então, atenção, galerinha, deixe seu like, se inscreva no canal e mande uma foto das suas atividades para a sua professora. Os cuidados de higiene pessoal são essenciais, pois evitam que micróbios e bactérias, como vermes, penetrem no corpo e causem doenças.
É por meio da higiene pessoal correta que o corpo se fortalece e fica limpo e saudável. Segue a dica, hein, turminha? Tchau e até a próxima aula.